sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Está começando o JF Entrevista, um programa em que conversamos sobre os mais diversos assuntos a cada semana. Estamos realizando a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Vamos ouvir os 19 vereadores da casa. Hoje aqui com a gente o vereador Bejane Júnior do Podemos. Participa com a gente desta entrevista o jornalista Renato Henrique Dias. Aos 28 anos de idade, Bejane Júnior é o parlamentar mais jovem da Câmara. Elegeu-se vereador em 2020, quando tinha 25 anos, para o seu primeiro mandato. Bejane Júnior vivencia a política desde criança, quando acompanhava o pai, o ex-prefeito de Juiz de Fora, Carlos Alberto Bejane, que também foi deputado estadual. Muito obrigada, Bejaninho, por essa entrevista. Obrigada, Renato, por estar aqui com a gente mais uma vez, né, Renato? É um prazer, querido, sempre. Nós vamos começar ouvindo, Bejane, a respeito dessa relação, né, sua vida voltada para a política, assistindo o pai desde sempre, né? Queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi isso. Você até tentou ir para outros lados, mas acabou, então, também na carreira política, né, Bejaninho? Fala com a gente como é que foi isso. Muito obrigada por sua participação aqui. Ô Marisa, eu que agradeço, né, dividir esse espaço tão bacana hoje, né, que é mais um bate-papo, né, junto com o Renato também, que é uma figura ímpar do nosso município, da nossa região. E é verdade, né, eu desde muito pequeno, né, já no ventre da minha mãe, na verdade, eu já respirava e já vivia política, né. Quando eu nasci, meu pai já tinha sido prefeito de Juiz de Fora, naquele mandato. Você até participou, Renato, isso, de 89 a 92, exatamente. E eu sou de 95, apesar da cara não parecer muito, né? Meus meninos estão me deixando de cabelo branco muito cedo. Mas eu busquei aí, né? Obviamente, né? Fiz os meus estudos, né? E aí até enveredei um pouco para o lado da música, mas não tem jeito. É aquele DNA da política, né? Que desde muito pequeno, com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos... A gente ficava junto com o pai, lá em cima do palanque, né? Eu apresentava os comícios, na época showmícios em Juiz de Fora, aquela eleição que ele perdeu para o Tarcísio Delgado em 2000, eleição vitoriosa de 2004 em cima do ex-prefeito Custódio Matos. Então, desde muito novo, né? Vivenciando isso e, obviamente, que essas atividades elas forçaram aflorar um lado da gente, né? Um lado de aspecto social, um lado de vontade de fazer política, mas política com P maiúsculo, né? Que é aquela de atender ao povo, de escutar, de fazer política de ouvidoria. E isso foi muito bacana. E vendo meu pai, Deus me deu essa oportunidade, né? De ver meu pai, e pai sempre tem aquela figura de herói, e falando, pô, um dia eu quero ser pelo menos o dedinho mindinho desse cara. E Deus me dá a possibilidade hoje, com todas as dificuldades, num cargo ao qual ele não ocupou. Eu ocupo um cargo de vereador, meu pai foi prefeito e deputado, com todas as suas limitações, mas a gente consegue romper aí os dias, os anos, fazendo um trabalho bem direcionado para a população da nossa cidade, da nossa Juiz de Fora, porque quem conhece sabe, né? Família Bejane vive e respira Juiz de Fora mesmo, a gente ama isso daqui. Renato? Tá, essa questão que você falou aí, de DNA, vamos tentar ampliar um pouquinho isso aí. Sim. Eu acredito que, além do DNA, também tem os seus objetivos pessoais de fazer um trabalho, uma plataforma política voltada para o povo, entendeu? Você acredita que nesses 3 anos, né? 3 anos de mandato, sim, e quase 4 anos, você atingiu os seus objetivos e aquilo que você pretendia levar para o povo ou para o cidadão, seja seu eleitor ou não, para sim, a cidade, enfim. Você acha que você conseguiu atingir ou está conseguindo atingir esses objetivos ou está encontrando alguma dificuldade, seja ela qual for? Renato, olha, eu acho que as dificuldades, né, independente do cargo o qual você ocupa, seja o legislativo, seja o executivo, você nunca consegue cumprir 100% daquilo que você quer cumprir, né, dos seus objetivos, porque você pega uma parte do setor público hoje que é muito agarrada. Por parte de burocracia, por necessidades econômicas que hoje a gente sabe que os municípios passam um aperto muito grande. Então a gente tem caminhado no sentido de construir, né, aquilo que a gente sempre pensou lá atrás, de fazer uma política voltada para o cidadão e a cidadã de Juiz de Fora. O que eu falo com isso, né, Marisa? Nós precisamos de uma educação de mais qualidade. Um dos pontos que eu levanto da educação é que nós precisamos, dentro do município, começar a tratar a parte política como uma das pautas da educação. Não falo como uma matéria lá, não. Só que você que tem seu filho, sua filha na rede municipal, e isso daí vale para as particulares também, tá?
As pessoas saem da escola aprendendo, por exemplo, fórmula de Bhaskara e não sabem quais são as divisões do poderes, as suas autonomias e as suas responsabilidades. Então, hoje, independente se é uma família muito humilde ou se é uma pessoa com 2 diplomas debaixo do braço, às vezes ela chega para o vereador, e aí que está o ponto da resposta que eu vou te dar, e, por exemplo, cobra, vereador, se o senhor asfaltou minha rua, o senhor tem que asfaltar minha rua. O vereador não asfalta a rua, o vereador fiscaliza, ele solicita até o executivo que asfalte. Mas ele não tem essa autonomia de chegar na Impave, mandar abrir a porta e asfaltar. Não, nós somos fiscalizadores, legisladores, e a partir do momento que as nossas emendas são impositivas, e com volume, né, de emenda hoje bem importante, porque nós estamos aí com 1,5 milhão, né, da última destinação das emendas, nós somos também financiadores dos projetos da cidade. Obviamente que isso é importante. Então, respondendo a tua pergunta, hoje eu consigo fazer muito mais do que eu poderia no início do meu mandato, pela questão das emendas, pela questão da ouvidoria, da política também da prefeitura em cumprir a execução dessas emendas, né? Porque a gente precisa destravar esses laços burocráticos que a gente encontra hoje no poder público. E isso não é brincadeira, porque esse dinheiro não é para o vereador Bejane Júnior. Esse dinheiro é para o juiz Forano, para a juiz Forana, é para o Renato, é para a Marise, é para o Bejaninho aqui, é para os meus filhos, para os seus filhos. Então, esse é o ponto. Tem a questão do DNA, obviamente, mas depois que você entra, você fala assim, opa, qual o legado que eu vou deixar aqui de um mandato na Câmara Municipal? O que eu vou entregar para a população? E esse é o desafio que a gente tem todos os dias. Eu, a minha equipe, porque nos constrói nada sozinho, do que a gente vai deixar quando a gente encerrar esse mandato. Porque o futuro a Deus pertence. Né? Se Deus achar que é momento da gente continuar mais 4 anos, nós vamos reeleger. Mas o momento agora não é de pedir voto, o momento agora é de trabalhar, de mostrar seriedade e de mostrar para as pessoas. Porque já passaram outros filhos de políticos importantes na Câmara e eu tenho um cuidado muito grande com isso. Para as pessoas não olharem e pensarem assim, o Bejaninho só está lá por causa do Bejane. Esse é um ponto. Eu estou aqui no meu primeiro mandato porque meu pai tem um respeito muito grande de um trabalho sério e competente que fez por Juiz de Fora. Mas eu quero me conceituar dentro da política cada vez mais e quero que as pessoas olhem para mim no sentido de que, ele é igual o Bejane mesmo. Ele é trabalhador, é batalhador. Ele bota o carro na rua e vai no problema, vai na ponta da linha. Esse é o ponto. Eu quero isso, que as pessoas cada vez mais olhem para mim e pensem assim, opa, esse daí é sangue Bejane mesmo. Esse é o ponto. Ô, Bejane, e aí, o que é essa maior marca, né? Você falou tanta coisa que a gente tem muita coisa para perguntar dentro disso que ele falou. Mas uma coisa que você falou dessas marcas, né? As ações sociais, né? Sim. Foram uma marca do seu pai, um governo, né, mais popular. Você mantém essa marca também na sua página, você coloca no site da Câmara, né? Entre as suas principais focos estão as ações sociais, a educação e também a saúde. Fala um pouco desse tripé para a gente, é o tripé mesmo que você está mais engajado? Isso tem a ver com o que você recebeu, né? Da política que o seu pai também fazia. Fala um pouco disso, depois a gente tem muita coisa para falar de emenda, né? Tem outras questões também que você colocou aí, mas fala um pouco desse tripé, se realmente o seu mandato está muito voltado para isso, ou se tem outras ações também? Marise e Renato e aqueles que nos assistem. A pauta do social, ela sempre foi muito marcante quando falada a Carlos Alberto Bejane. Todo mundo sabe do que era o social. Nós não tínhamos morador de rua, e não é papo de político. As pessoas que viviam em Juiz de Fora há 15 anos atrás sabem. Nós tínhamos uma política de enfrentamento às drogas muito séria. Nós tínhamos projetos que nasceram até no governo do Dr. Tarcísio Delgado e que foram ali cada vez mais subsidiados pela prefeitura através da gestão do meu pai. Só que isso tudo só justifica se tiver atrelado a uma política de desenvolvimento econômico também. Não adianta você falar em cesta básica com um pai de família que está desempregado. Não adianta você falar de ação social com um pai de família que está desempregado vendo o filho passar fome. Sabe por quê? Você vai falar com ele hoje, amanhã ele vai sair, vai ver o filho passando fome, vai sair e vai roubar um pão. É isso que acontece. Eu não estou justificando criminalidade, não. Eu estou falando que só se justifica a pauta social se nós tratarmos o desenvolvimento econômico da nossa cidade com seriedade. Isso daí eu falo de quê? Por exemplo, incentivo fiscal. Eu sou amplamente favorável ao incentivo fiscal. Sabe por quê? Se você não der esse incentivo para o empresário vir para a cidade, vir para Juiz de Fora e gerar ali 300, 500, 1.000 empregos, vai ter outra cidade que vai ter essa sensibilidade e vai dar para ele incentivo. E aí vai levar os empregos todos, por exemplo, para Três Rios. Dando só como um exemplo aqui. Então você tem que tratar do social, mas você tem que tratar do desenvolvimento.
Você tem que sentar à mesa com o empresário, o mesmo português que você tem que falar de entendimento com o setor produtivo, você tem que falar para a pessoa que está na ponta da linha precisando de uma oportunidade. E aí entra em diversos cenários. A pessoa que está no mundo das drogas, você tem que buscar uma ferramenta, um meio de tentar recuperar aquele cidadão, né? Você tem essas crianças hoje vendendo bala no sinal, isso é um absurdo. A prefeita Margarida sabe que eu sou um parceiro da gestão, nós temos diversos projetos juntos, mas é um absurdo você ver criança vendendo bala hoje. Um absurdo. Essas crianças tinham que estar dentro de sala de aula estudando, promovendo a educação do município para essas crianças. E a gente não vê isso de uma maneira ampla. Sou um sério crítico dessa área hoje em Juiz de Fora. Então não adianta. Você, para falar de social, você tem que falar de emprego. Para falar de emprego, tem que falar de apoio ao setor empresarial. E não só para aqueles que vêm, não, tá? Para aqueles que já estão em Juiz de Fora e estão passando por dificuldade. Então, acho que o ponto é esse. Isso marcou muito a gestão do prefeito Alberto Bejani, porque ao mesmo tempo que tinha os projetos sociais, veio para Juiz de Fora com incentivo Shopping Independência, toda uma Deusdete Salgado, né, que ele teve aqui, até falou para você, né, uma gama de empregos que fez com que, olha como é que a matemática acerta, você não tinha morador de rua, você tinha uma criminalidade baixa em Juiz de Fora, foi dada em 2006 ou 2007, não me recordo, a cidade mais segura para se viver, e naquela época já era uma cidade com 450, 500 mil habitantes. A política é uma matemática, muitas das vezes não é exata, mas a questão da violência, da ação social e do emprego, essa daí a gente tem que linkar cada vez mais. É nisso que eu acredito e isso que eu tenho tentado fazer desse lado da mesa, do lado legislativo, em parceria e buscando colocar essas ideias aí para o Poder Executivo da nossa cidade. Só para continuar completando aqui o tripé, né? Você falou da ação social, a questão da educação você fala um pouco, mas você defende as creches, a educação integral. Sim. E na saúde também, muita preocupação com o UBS, inclusive a ampliação do horário para o UBS, até mais tarde, seria uma das suas defesas? Nós entramos com um requerimento bem simples no início do mandato, solicitando que fosse feito dessa maneira. Por quê? Porque foi feito na gestão do prefeito Bejani, né? E ele conta até um caso que a secretária de saúde à época chegou para ele e falou: prefeito, as UBS estão ficando abertas até às 10 da noite, não está dando movimento. Ele falou: graças a Deus, então nós não estamos perdendo dinheiro, está tudo ótimo, né? Agora, se chegar uma pessoa, tem direito ao atendimento, porque paga seu imposto. E outra, quanto mais você tirar de uma UPA, esse atendimento, essa atenção primária para pequenos procedimentos ficar dentro de uma unidade básica de saúde, melhor é para a comunidade, melhor é para a gestão da saúde do nosso município. Então, assim, hoje a gente já vê, né? Parece que tem 9 UBS aí em funcionamento já, com expansão de horário. Até às 8 da noite, pois né? Parabéns à prefeita Margarida, porque começa a mostrar, a dar indícios de que coisas que foram favoráveis ao município no passado próximo podem e devem ser instituídos, porque isso não é a marca do Bejani, é a marca do Bejani para nós, né? Mas isso é a marca de Juiz de Fora. Nós queremos Juiz de Fora como uma vitrine, com atendimento à saúde amplo, com atendimento à saúde primária, dando a importância que deve ser dada mesmo. Eu acho que é isso, é buscar os bons exemplos das outras administrações e trazer hoje, lógico, adequando para o cenário que a gente tem atual, mas eu acho que é isso. Então a prefeitura está de parabéns. Demorou um pouquinho, né, para instituir essa expansão do horário, mas está de parabéns, é isso que a gente quer. A gente quer ver isso daí na realidade na cidade toda. Mas você acredita que isso foi em função do seu requerimento ou é do... Não, teve um projeto aqui na casa, Renato, até da vereadora Ana, do Padre Frederico, na legislatura passada. Hoje quem é vereador conosco aqui é o Julinho Rosignoli, filho dela. E tinha um projeto desse. Não era caráter autorizativo, pelo que me consta, e ele acabou sendo retirado, porque a prefeitura entrou com a questão do vício de iniciativa. Ó, se você aprovar, a gente vai ter que vetar, nós vamos fazer por aqui mesmo, ok? E teve a sensibilidade, obviamente, dele, dos pares, nossa também, para que isso fosse instituído aí de uma maneira ampla na cidade de Juiz de Fora. Já são 9, né? Nós esperamos que vá para 63 que nós temos no município. Esse incentivo fiscal que você fala aí, não corre o risco também de se tornar um protecionismo empresarial também, não? Renato, isso já acontece. Acontece há muitos anos, no meu modo de ver, mas de uma maneira muito disfarçada. Porque você é empresário, eu sou prefeito, né? Você tem a vontade de vir para Juiz de Fora, colocar para mim ali 500, 600, 700 empregos. Isso é o giro da economia. O que eu consigo de isenção fiscal em cima de você, eu ganho depois, porque o seu João não tinha emprego, ele passa a ter. Então todo dia ele vai passar na padaria da Dona Maria, vai ter condição de comprar os seus 5 pães ali e sua caixa de leite para levar para a esposa e para os filhos dentro de casa. E é o giro da economia. E não só da economia, mas é um giro casado. É uma venda casada. É o social
e a parte econômica. Eu vejo dessa maneira. E não tem como a gente fugir. Porque você tem um homem público que quer inventar a roda. Não se inventa a roda. Nós já estamos aqui, nós tivemos muitos anos dessa guerra fiscal, Minas e Rio, né? Muitos anos. Nós sofremos com isso seriamente, principalmente ali no final da gestão de Alberto Bejani, início da gestão do Custódio Matos, que foi o quê? As empresas pegando, colocando o seu CNPJ, sua razão social, dentro de Três Rios, dentro de Levi Gasparian, o empresário morando aqui, gerando emprego lá, mas pagando ICMS desse tamanhozinho lá, deixando para pagar de pagar aqui em Minas. Então esse é o ponto. E com isso a gente perdeu o ISS do nosso município. Então é ter essa concepção de que desenvolvimento só acontece se sentar à mesa e negociar. Não adianta a gente fugir muito disso, porque senão, para o empresário é muito simples. O que ele quer é um incentivo para vir para Juiz de Fora. Se Juiz de Fora não dá um incentivo a ele, ele vai para outra cidade. Certo. Vamos puxar aí outro fio da meada, que foi as emendas, né, parlamentares, né? Você mesmo falou, agora 1,5 milhão por vereador. Como é que você destina essas verbas, né? Como é que você pensa e considera também a importância das emendas, né? Que são, não é o vereador que faz o asfalto, que coloca o asfalto, mas a emenda, sendo impositiva, dá uma maior possibilidade ao parlamentar e com isso, como é que fica, né, a relação também do executivo com o legislativo em relação às emendas? Marise, as emendas hoje, quando eu entrei na casa, era 380 mil, se eu não me engano. Hoje nós estamos com a emenda aí, a última que foi direcionada aí, que já faz parte do orçamento, é importante dizer isso para a comunidade, foi de 1,5 milhão praticamente. Isso faz com que o vereador e a vereadora, falei isso no outro programa aqui ainda com o secretário de Saúde, faz com que nós tenhamos um pouquinho, mas tenha, de autonomia dentro do executivo, autonomia dentro da execução. Por quê? Vou te dar um exemplo, as audiências públicas. A audiência pública na casa, antes de eu ser vereador, ela tinha mais um contexto da população vir, cobrar do Poder Executivo, e vereador e vereadora era um chicote na mão do povo para bater, né, para cobrar. Português bem claro é isso. Com as emendas impositivas e no volume que está, a população vem aqui, ela cobra do Executivo, mas cobra de nós também. Porque sabe que nós podemos direcionar e, dependendo do tema, nós conseguimos também, não resolver, mas diminuir um pouco daquele problema que está na ponta da linha. Então, hoje, como que a gente faz? Como que o gabinete do vereador Bejani Júnior trabalha? O ano inteiro em visitas às escolas, à UBS, conversando com os prestadores de serviço de saúde do nosso município, né, os hospitais filantrópicos, para entender, fazer uma ouvidoria, entender o que hoje vai sanar o problema, por exemplo, cirurgias eletivas. Ah, vereador, não adianta direcionar só o recurso. Nós precisamos de um projeto, de um programa específico. Nós entramos com o projeto e instituímos o PASSE, o Programa de Aceleração das Cirurgias Eletivas do município de Juiz de Fora. Tem um fundo específico linkado ao da saúde, mas que desamarra um pouco as burocracias para que a gente possa, já no ano que vem, ter um nível de cirurgia eletiva um pouco maior, para a gente começar a destravar. Ah, vereador, nós precisamos da escola XYZ aqui de R$30 mil cada uma. Vamos lá, direciona. Essa é a importância das emendas hoje, né? E tendo essa sensibilidade por parte da prefeitura de entender que algumas emendas são mais urgentes, são mais emergenciais do que as outras, então se a gente puder ter essas emendas pagas num período mais curto, é importante também, é interessante. Então, só para a comunidade, para a população, para a sociedade entender como que, pelo menos eu trabalho, é o ano inteiro visitando. O ano inteiro dentro de escola, dentro de UBS. Uau. Que é o papel do vereador, né? É o papel do vereador. É o político que está mais próximo da comunidade. Só que existe um ponto diferente no nosso mandato. Pela particularidade do meu pai ter sido prefeito, a população hoje espera que eu atenda de uma maneira mais ampla. Por exemplo, eu sou majoritário na região Nordeste de Juiz de Fora. Bairro Bandeirantes para cima até Filgueiras. Eu fui o vereador com mais voto ali naquela região. Só que eu não posso me prender só dentro dessa região. Hoje o vereador ele é mais regionalizado, por mais que ele tente irradiar, ele tem a região dele que ele... Eu tenho que dar importância a outras regiões como eu dou para a região que eu fui majoritário. Porque as pessoas entendem que é a responsabilidade minha. Eu fui votado em mais de 100 bairros na cidade. Então, assim, eu não sou um vereador regionalizado, eu sou um vereador que as pessoas jogam essa responsabilidade de cidade, por conta dessa linkagem ao Poder Executivo do ex-prefeito Alberto Bejani. Então eu faço muito isso. Ao mesmo tempo que eu estou em Grama, eu estou rodando, eu estou na Zona Norte. Ao mesmo tempo que eu estou na Zona Norte, eu estou em Santa Luzia. E se eu não estou no bairro, tem assessoria minha no outro. Então,
é uma correria muito grande. E essa responsabilidade caiu sobre os nossos ombros. Obviamente eu não pedi, mas eu aceito. Porque isso mostra também que a população espera de mim passos maiores. Então, assim, só voltando no assunto, as emendas são extremamente importantes, trazem para nós aí um pouco da autonomia da execução, e isso hoje, principalmente para sanar os problemas que a gente vive em Juiz de Fora, é de extrema importância, porque o Poder Executivo é um. Elegeu-se uma pessoa, a prefeita Margarida, o resto ali são todos nomeados pela prefeita, ninguém foi eleito. Aqui não, aqui são 19, todos eleitos pelo povo. Então, quando você fala que o poder emana do povo, o poder legislativo é o que segue sua risca. Porque nós temos 19, um diferente do outro, com pensamentos diferentes, com vivências diferentes e com votos diferentes. Então, aqui a gente consegue pulverizar cada vez mais e trazer essas emendas com importância para certa execução. Nós vamos para um pequeno intervalo, Renato, vamos continuar essa prosa no próximo bloco, inclusive falando como é que você se comunica com esse eleitorado todo, né, com esses 100 bairros aí. Um minutinho, vamos para um pequeno intervalo e a gente volta. A gente está aqui na série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje aqui com a gente o vereador Bejane Júnior, participa com a gente dessa entrevista, o jornalista Renato Henrique Dias. Até já! Tá no ar o Café com Política. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje aqui com a gente nos estúdios, o vereador Bejane Júnior do Podemos. Nós estamos fazendo a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Aqui com a gente para essa entrevista, o jornalista Renato Henrique Dias. É o Renato quem começa esse bloco perguntando. A prefeitura está nos seus planos? Ô, Renato, aí você pegou no meu... Com certeza, com certeza. Se nós vamos chegar lá, o amanhã a Deus pertence. Mas eu sempre tive essa vontade de estar do lado do Executivo, né, de poder ali suceder, depois de alguns anos, dentro da minha família, aquilo que foi o trabalho do meu pai, como eu tento fazer todos os dias aqui. E, lógico, não é para agora, né? Eu acho que tudo parte de um amadurecimento político, um amadurecimento de trabalho. Eu ainda tenho projetos que eu comecei na Câmara Municipal de Juiz de Fora e que eu preciso terminar. Se Deus me der condição de terminar, vou ser eternamente grato e feliz, com certeza. Mas a prefeitura, obviamente, é um dos planos. A não ser que eu só tenho uma coisa que eu sonho mais do que um dia poder representar a minha cidade. Só disputar uma eleição para prefeito já seria um sonho. Poder debater as pautas de Juiz de Fora no nível de executivo. Já seria ótimo. Mas tem uma questão que essa daí eu vou te responder essa pergunta com isso. O grande sonho da minha vida seria ver meu pai, independente de ser prefeitura ou Assembleia Legislativa ou Câmara dos Deputados, seria ver meu pai tendo pelo menos mais um mandato. Porque da maneira tão brutal que foi feito tudo no passado com ele, sabe, de uma maneira que tentaram manchar a honra de um homem que saiu de baixo, que lutou pra caramba para chegar onde está,
Eu estou vereador aqui porque as pessoas respeitam o trabalho que ele instituiu na cidade e de uma maneira de muita perseguição que fizeram com ele, eu acho que é a justiça, sabe? Obviamente que aí está nas mãos de Deus, mas eu acho que seria muito bonito, muito justo, e esse seria um dos maiores sonhos da minha vida, de vê-lo, né, com mais um mandato eletivo, que seja prefeito, deputado, estadual ou federal, mas podendo ali desempenhar pelo menos por mais 4 anos o trabalho. E aí sim, saindo ou pelo voto popular ou por encerramento de mandato por uma decisão pessoal, não de uma maneira de perseguição tão abrupta que foi feito com ele. Porque meu pai não deixou a política, tentaram tirar ele, mas ele continua. Ele continua na política porque eu estou aqui dentro. Ele continua na política porque no Alto de Bairro, hoje em Juiz de Fora, o nome dele é um dos mais lembrados, até mesmo para voltar à prefeitura. Então tentaram. O pessoal engravatado tentou, mas não conseguiu. Eu acho que é isso. É um sonho meu, obviamente, debater Juiz de Fora no nível de executivo, mas um sonho maior ainda, vê-lo, de fato, retornando à política, de cabeça erguida como ele sempre teve, porque não deve nada a ninguém. Esse é o sonho seu. E o dele, é esse também? Aí você vai ter que perguntar para ele. Eu acho que o sonho dele, pelo que ele comenta com as pessoas, é que um dia a gente possa estar junto dentro do Poder Executivo da nossa cidade. Mas, volto a dizer, não é nada para agora, é um projeto que tem que tomar corpo e acho que tempo a gente tem, né? Se Deus quiser, a gente tem tempo para trabalhar isso aí. Você fala muito do pai, mas e a mãe, né? A mãe é a Vanessa Lossas, que também foi secretária, né? Que também teve um momento político, né? Sim. A mãe, como é que fica a sua mãe nessa? Gosta de ver o filho político também? Ela também, que sofreu muito, né? Por estar ao lado... Minha mãe é uma guerreira, né? Minha mãe é uma guerreira. Meu pai e minha mãe são 2 guerreiros. Minha mãe, ainda falei agora há pouco, da política social que a gente tinha no município de Juiz de Fora, era todo coordenado por ela, né? Enquanto estava na superintendência da MAC, depois na Secretaria de Política Social. Minha mãe, dona Vanessa, hoje vó de 4 menininhos, né? Todos eu que dei. Pois é, nós já estão atropelando, já estão falando de jovem, jovem, né? Minha mãe não tem nem 50, já dei 4 netinhos para ela. Mas minha mãe é uma guerreira, né? Os grandes exemplos que eu carrego na minha vida, eu carrego da minha mãe e do meu pai. E a força que a minha mãe tem é uma força muito grande. E ela passa muito disso, né, no meu dia a dia. Mãe adivinha, né? Parece ter um senso muito grande. Às vezes a gente está num dia não muito bom aqui, com alguns certos tipos de problema, que acarreta mesmo da vida do dia a dia nosso, e logo o telefone toca. Bejanita, tudo bem? Tô bem. Não, a voz está ruim. Aí já começa assim, né? Mãe não tem jeito, é tudo igual. Então eu falo, não, é isso e aquilo, e sempre tem aquele conselho. Então minha mãe, se eu pudesse eleger uma fortaleza dentro da família, certamente seria minha mãe. Deixar um grande abraço para ela, um beijo, né? Dizer o quanto a amo e o quanto que ela é um exemplo aí para a minha vida e, sem dúvida nenhuma, vai ser também para a vida dos netinhos dela, para os meus filhos, porque é uma mulher muito guerreira. Vou voltar com a fita meada aqui, só para a gente não sair para essa questão familiar, que a gente ainda vai falar um pouco, mas falar um pouco como é que você se comunica com o seu eleitorado, né? Sim. Você falou que teve votos em mais de 100 bairros, mas a sua base é... A região Nordeste. E ali também tem muita demanda, por exemplo, você sempre esteve à frente de uma, que é a abertura de porta do João Penido, né, do Hospital João Penido, que fechou e aquela região ficou ali sem hospital. Você tem uma luta para a abertura de unidades básicas de saúde ali, para uma tentativa de repor um pouco essa necessidade ali. Fala um pouco de como é que você trabalha lá e como é que você trabalha a comunicação com todo esse eleitorado aí. Hoje a internet é uma ferramenta importante, né? Para que a gente faça chegar, seja através do Facebook, seja através do Instagram, do Twitter ou do próprio WhatsApp. Porque as informações cheguem para as pessoas, que as pessoas entendam que o mandato está de portas abertas, seja presencialmente ou seja através ali online, né, da internet ou do WhatsApp. Então, a comunicação ela é cada vez mais um desafio para nós que trabalhamos com o público, para a política. E todo dia a gente erra muito, mas a gente acerta muito também. Nós temos uma equipe muito competente hoje dentro do mandato, que cuida dessa parte, cuida dessas pautas, né? E eu deixo sempre muito especificado. Gente, não importa, comunicação seja ela à distância, pela internet, sabe, Renato? Ou seja, presencialmente, quem tem razão é sempre o cliente, né? O povo escolheu, me colocou aqui. E aqueles que votaram em mim, eles têm sempre a razão dentro daquilo que eles estão pedindo. Logicamente que nós precisamos ver qual é a situação e lutar por aquilo. É o mínimo que nós devemos fazer. E aqueles que não votaram têm o mesmo direito. Porque paga o imposto, paga o salário da gente que está aqui dentro. Então é assim, todo dia é um desafio novo, né, para a gente tratar dessa questão da comunicação. Mas eu acho que o nosso gabinete está tirando nota 10 nesse ponto, porque o que a gente recebe de demanda não é brincadeira. Haja vista que nós hoje somos campeões desse mandato em número de requerimento aprovado.
Nós temos mais de 7 mil, me parece, mais de 6.500 requerimentos aprovados. Todos esses, troca de lâmpada, capina, tapa-buraco, entre outros tipos diversos. E isso mostra que é um mandato participativo. E nós precisamos disso. E a gente está provando que com isso a gente não precisa de grupo de trabalho instituído. Grupo de trabalho é o pé na rua mesmo, é gastar sola de sapato, subir morro, descer morro, conversar com a comunidade. E ter também, obviamente, essas redes sociais aí bem trabalhadas, porque é uma avenida muito importante de acesso da comunidade com o político. E você canta para os seus eleitores ainda? Eu parei de cantar porque eu cantei 5 anos e eu fiz 4 filhos. Então eu falei, ó, se eu cantar mais 5, eu vou ter 8. Mais 5, 12. Eu falei, não, chega, não dá. As contas já estão apertadas. Mas brincadeira à parte, Renato, às vezes a gente para, né, sentado, brincando, conversa, toco a viola, porque eu tive esse momento na minha vida, que foi um momento muito importante também. Foi lá de 2010, eu com 15 anos, olha só. 2010 até 2014, 2013, 2014, pude participar aí, né, gravar um CD, trabalhar fora, São Paulo, morei em Goiânia um tempo, ficava muito em Belo Horizonte, toquei muito em Juiz de Fora. E se tem uma grande riqueza que eu trouxe desse tempo comigo, sem dúvida nenhuma foram as amizades. Eu fiz muitos amigos nesse tempo da música, que eu carrego até hoje. E foi uma experiência muito bacana. Porque público, né? Você subir no palco. E eu cheguei a cantar para 5 pessoas, 4 pessoas, olha só. E cheguei a cantar para quase 30 mil em Mendes, no estado do Rio de Janeiro. Né? Cheguei a cantar para mais de 15 mil em Barbacena. Tudo ali abrindo show de artistas nacionais e tudo mais, mas depois que começa a tocar, o povo está tomando um goró, meu amigo, e quer saber só do som que está tocando e o resto deixa arder. Você fala muito bem também, né, Bejanin? Como seu pai, você tem uma oratória muito boa, né? Isso te impulsionou? Você foi o escolhido dentro de casa? São quantos irmãos? 4, né? 4. Isso também te ajudou de cantor? Bom, posso ser cantor e também isso também te ajudou? O que foi que deu comichão lá agora? Não, eu tenho indignação pelo que eu vejo, eu sei que eu posso fazer pela cidade. Como é que foi isso, né? Vem tudo disso, né? Vem de ver meu pai, né? Eu acho que tem um dom de Deus também, né? Que Deus dá para nós, que é o mais importante. Mas vem de ver meu pai, vem ali da questão da música, de cantar também, de ter que se comunicar com o público de certa maneira ali, de uma maneira bem positiva. Mas tem um ponto, né, que esse daí poucas pessoas sabem. Quando eu deixei a música, que meu filho mais velho já está com 10, olha só meus cabelos brancos. Quando meu filho mais velho estava para nascer, eu parei com a música e falei, pô, preciso fazer alguma coisa que me tire da noite, porque noite é muito complicado. E você trocar o sono, aquela agitação, não era para mim mais. Eu comecei muito cedo, parei muito cedo também. Você foi pai aos 18 anos, então? Eu fui pai aos 18. Davi nasceu quando eu tinha 18. Já está com 10, está quase do meu tamanho. É complicado, difícil, o tempo passa, dele, né? O tempo passa, solta cada uma que eu falei, meu Deus do céu, agora eu dou razão para meu pai e para minha mãe. Mas aí, poucas pessoas sabem disso. Quando Davi estava para nascer, eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma construtora, fazia casas populares, né, no interior do estado do Rio, Itaboraí e Magé. Prestava serviço de acabamento no sul de Minas e fazia algumas obras de Juiz de Fora também. E ele falou, vem trabalhar comigo. Só que ficava só eu e ele. Então a gente saía numa segunda-feira de casa, ficava 2 dias em Itaboraí, voltava lá para quarta-feira, ficava mais 1 dia ou 2 dias no sul de Minas, ia a Belo Horizonte, porque ele sempre teve essa questão de Belo Horizonte, tá linkado aos negócios dele, ia a Belo Horizonte, voltava a Juiz de Fora. Então foi a semana inteira viajando, isso mais de 1 ano. E eu falo que esse momento, que eu sempre fui muito próximo dele, tá? Mas esse momento onde eu estava me formando, me moldando como homem, deixando de ser um menino, me moldando como homem, com ele, 1 ano, dentro de um carro, só eu e ele, eu falo que as pessoas que eu fiz uma faculdade não sabia. Eu fiz um curso superior ali e não sabia. Porque o conhecimento de vida que meu pai tem é muito amplo. Né? Você que está nos assistindo, você pode até votar ou não votar no Bejane, gostar ou não gostar do Bejane, mas uma coisa as pessoas têm que dar o braço a torcer. É um homem que passou de tudo na vida. Né? Um homem que viu os 2 lados da moeda desde muito cedo, começou numa vida muito humilde, né? Chegou a prefeito, a deputado, e viu o outro lado depois, viu o que é o sofrimento de uma perseguição em cima, e hoje deu a volta por cima e está aí de cabeça erguida. Né? Tem esse prefeito, eu não vou falar, mas tem esse prefeito de Juiz de Fora que não passou 1/10 do que ele passou e não anda no centro da cidade de cabeça erguida, do jeito que ele anda. Né? Chamar de prefeito, volta Bejane. Então, assim, essa vivência muito próxima do meu pai, acho que me ajudou muito nisso. Né? De falar muito bem, de entender muito, porque ele sempre teve esse cuidado de, olha, tudo tem 2 lados. Você tem que escolher o seu lado, mas tudo tem 2 lados. Se eu falar com você aqui uma coisa, defendendo, você pode ter um discurso batendo nisso que eu estou te falando.
Então, assim, são das questões dele de muita sabedoria, sabe? E sempre deu muita importância àqueles que são sábios também, que andaram ao lado dele. Sempre falou muito bem do Itamar Franco. Ele foi um deputado, na época, contrário a muitas pautas do Itamar, mas sempre trouxe as questões do Itamar muito firmemente para dentro de casa, né, das políticas públicas do Itamar, sempre trouxe as políticas públicas do próprio Lula, né, do presidente Lula, com esse cuidado social que o presidente Lula tem com as pessoas, sempre teve. Então isso para nós sempre foi muito importante, eu sempre escutei muito ele, eu acho que hoje eu sou um resultado disso também. Eu fui alertado aqui pela Marise a respeito de tempo, tá? Eu tenho uma série de coisas para te perguntar aqui agora, então você, por favor, seja mais... Bate-bola, jogo rápido. A primeira é o seguinte... Você se considera progressista ou conservador? Não, eu acho que eu tenho um pezinho mais progressista. Ah. Um pouquinho. Tá. Um pouquinho. 3 perguntas. Eu tenho pautas, veja só, hoje a gente vive, rapidamente, a gente vive hoje num país de extremos. De extremos, tá? Você tem pautas progressistas que são muito benéficas hoje para serem usadas. E você tem pautas conservadoras que também. Tá. Então, assim, o problema todo é que, peraí, só vale o que eu falo ou só vale o que você fala? Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado. Essa questão de direita e esquerda, eu me vejo como um cara muito de centro, né? Eu vejo um cara muito de centro, mas um pouco inclinado às pautas que eu vi meu pai trabalhar, né? Que é a política que eu sei fazer. Que hoje falam que são pautas mais inclinadas à esquerda. Então, se eu puder falar que eu sou um pouquinho mais progressista... Seriam as pautas sociais. Que não é pauta de esquerda, é pauta humanitária, né? Mas hoje está um saco. A verdade é essa, hoje está um saco. Hoje você não fala de ser humano, hoje você fala se a bandeira XYZ é mais bonita do que a outra. Né? Até a guerra tem no Brasil. Pois é, então assim, isso hoje está trazendo um cansaço muito grande dentro da área política. Mas, bate-bola, jogo rápido, sua pergunta, lá, um pouco mais progressista. Olha, tem 3 questões aqui agora. Sim ou não, tá? Casamento, pessoas do mesmo sexo. Eu acho que isso já foi debatido. O que acontece? Hoje a gente traz muita religião, e eu sou cristão, tá? Acredito muito em Jesus Cristo, é o Senhor da minha vida, mas quando você traz uma questão que já está pacificada no país, juridicamente, e você fala, eu sou contra, eu acho que não tem muito sentido. Eu sou legislador. As pessoas já têm, mas as pessoas já têm o direito a isso hoje. As pessoas já têm o direito ao casamento. Mas ela já está voltando, né? Então, a questão, projeto para acabar com isso. Sim, mas você tem o direito estabelecido para essas pessoas. Você acha justo, vou devolver a pergunta, você acha justo tirar o direito dessas pessoas? Porque, o que eu tenho a ver com a vida delas? Né? O João quer casar com o Mário, que sejam felizes, né? Amém. A Maria quer casar com a Tereza, que sejam felizes. Eu acho que hoje a gente não deve mais voltar nesse debate. Aborto, sim ou não? Completamente contrário. Completamente contrário. Eu acho que é o jeito mais fácil de você discutir política pública hoje da área da saúde. É o jeito mais fácil. Aborta. Não é assim, gente. Não é assim. Né? Eu acho que aborto hoje é um discurso fácil e cruel. Eu sou completamente contra. Liberação das drogas. Completamente contra. Agora, nunca foi solução em país nenhum. Nunca foi solução em país nenhum. Tem 6 perguntas agora aqui relacionadas com a administração municipal, tá? E se você topar, é uma nota de 0 a 10 para cada tema que eu vou te colocar. Tá, joia. Ok? Ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Como é que você avalia o transporte público municipal hoje, de 0 a 10? Nota 6 ou 7, e nós pegamos aí essa transição quando a Margarida entra e que houve esse processo todo aí, né, de empresa saindo, empresa chegando, estava pior, né? Eu acho que é uma nota 6 aí, melhorando um pouco o que estava. Nós temos hoje, lembrar que temos o transporte gratuito, né? Os domingos. Eu vejo assim, 6, 7, e nós pegamos ele. Quando eu entrei no mandato, estava 4. 3, 4. Tá bom. Saúde pública. Nota 6 também. O que tem que melhorar? 6, né? Muita coisa, muita coisa. Muitas não são de responsabilidade do município, viu? Claro. Refletem no município, mas não são de responsabilidade do município. É a questão seguinte, que não é diretamente do município, a segurança pública, por exemplo, 0 a 10. Vou te dar nota 5, que essa daí cada dia é pior. Muita responsabilidade do Estado também, né? Muita Polícias, responsabilidade do Estado também. Essa política não do Estado só polícias, né, vamos dizer. mas a polícia militar, né, é a que sempre esteve ali, né, próximo. O Estado, quando vem com essa política do governador Zema, de começar a esvaziar os bairros e levar para centros específicos, isso não é culpa do policial não, viu? É culpa da gestão.
eu acho que acarretou aí esse vazio de segurança que a gente tem na cidade de Juiz de Fora. Se você for olhar para outras cidades do mesmo porte, um pouco até menores talvez, como Ipatinga, Governador Valadares, a criminalidade está aumentando seriamente também. Urbanismo. Nota 7. Hã? Nota 7. Educação. Nota 8. Acho que melhorou bastante com a política da secretária Nádia. Ecologia. Eu vou te dar nota 6. E lazer público. Nota 9. Depois da gestão do prefeito Margarida, melhorou muito. Você vê hoje essa rua de brincar que é interessantíssima, você levando isso para dentro das comunidades. Você vê um Parque da Lajinha que está mais vivo, né, com políticas públicas eficazes ali hoje. Lógico, falta abrir um pouco mais, falta democratizar um pouco mais. Eu acho que ter a ponte de acesso, começar a levar um pouco mais as escolas municipais lá para dentro, começar a abrir um pouco mais para o poder público. Eu acho que isso é importante também. Mas você tem uma cidade hoje que a prefeita Margarida pegou uma cidade com astral lá embaixo e hoje começa a melhorar, né? O próprio Parque Alfred, você vê que há quantos anos não tinham eventos grandiosos como hoje a gente vê, né? Você vê eventos aí como o Polo Cervejeiro, outros tantos como o show. Sexta-feira, às vezes, a gente sai da reunião e fala, uai, o que está acontecendo? E tem um evento bacana, isso traz a comunidade, traz a economia. Então, nota 9 para o lazer de Juiz de Fora, a prefeita Margarida está de parabéns. Então, para encerrar, Câmara Municipal. Nota 10. Tem que falar bem da minha casa. Pois é, não, vai falar bem da casa. Conta um pouco também da sua participação aqui. A gente está falando muito do Bejane, vereador, e dessa relação com o eleitorado, né, com os cidadãos juizforanos. Fala um pouco do seu trabalho, que também hoje você preside a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação da Câmara, faz parte das comissões de Ética e Decoro Parlamentar, Defesa dos Animais, Urbanismo, Direitos Humanos e Cidadania, né, que você é suplente dessa aí. Fala um pouco como é que é esse trabalho, né, já que deu nota 10, vamos contar agora, né? As comissões que a gente participa como membro, a gente tem... Porque o que acontece? Comissão é um presidente, 2 membros, um suplente. Mas ela é feita muito por parte do presidente, a sua gestão, né? O presidente convoca ou convida os outros membros para debater sobre certo tipo de matéria, para reuniões e tudo mais. E a comissão, ela não é... Ela delibera, ela é deliberativa, ela delibera uma matéria para plenário, ela delibera uma reunião para plenário, mas ela não é fechada. Então, todo e qualquer vereador ou vereadora da casa pode participar de uma reunião de determinada comissão, embora não faça parte. Primeiro ponto. A Comissão de Ciência e Tecnologia, para mim, foi um desafio muito grande. Porque eu saía de um mandato com uma aprovação muito boa dentro da Comissão de Saúde, como presidente. Presidi, saí com uma aprovação muito legal, muito bacana, até mesmo dos próprios servidores, porque nós nunca fomos, e veja só, numa época de político chegar com celular, com câmera, gravar, apontar o dedo na cara do servidor, nós nunca fomos disso. Nós chegávamos, identificávamos o problema, sim, mas buscávamos uma solução para ambos os lados. Porque muitas das vezes, aliás, na grande maioria das vezes, errado não é um servidor que está ali na ponta da linha atendendo. Ele é vítima quase tanto qual um paciente que procura um atendimento de qualidade e não achava naquele momento. O erro, muitas das vezes, vem da gestão. E nós conseguimos fazer um mandato muito sério e competente. Então, eu saí da comissão e já caí de paraquedas. Falei, eu gosto de mudar um pouco o ambiente das coisas e caí na Comissão de Ciência e Tecnologia. E de lá para cá, tentando entender um pouco mais o trabalho, a questão da própria telefonia, né? Mas isso é uma pauta de mandato de outros vereadores aqui dentro. Então a gente também respeita, chama para conversar, abre. Só que caiu na nossa mão agora um projeto belíssimo, belíssimo, de uso saudável das telas, né? De educação das telas hoje para crianças acima de 5 anos. Levamos até a secretária Nádia. Por isso que eu falo que a gestão da Nádia está de parabéns, porque é uma gestão que escuta. E ela ficou maravilhada com o projeto. Então, é uma frente muito bacana, eu não posso abrir ainda o que é, do que se trata de uma maneira mais ampla, mas é um projeto belíssimo, que deve ser instituído já no ano que vem pela Prefeitura de Juiz de Fora, na pasta da educação. Então, é um projeto de ciência e tecnologia, mas voltado para o cenário da educação, muito positivo, que pode trazer Juiz de Fora como uma vitrine muito bacana dessa parte, sabe? De ciência, tecnologia, inovação, e eu fico feliz de poder fazer parte, é um pouquinho do nosso trabalho. Nós vamos continuar esse papo sobre os projetos de lei, né, do Bejanin no próximo bloco, que é o último. Nós estamos aqui no JF Entrevista conversando com o vereador Bejane Júnior, com a gente aqui nos estúdios, o jornalista Renato Henrique Dias. Espera aí que a gente já volta.
Tá no ar o Café com Política. Estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje aqui com a gente nos estúdios, o vereador Bejane Júnior do Podemos, na série Vereadores e Vereadoras da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Com a gente nessa entrevista, o jornalista Renato Henrique Dias. E a gente começa esse bloco com o Bejaninho falando um pouco dos projetos de lei, né, do seu mandato, esse primeiro mandato. O que a gente poderia destacar aí desses projetos todos, né, o que você já fez e o que você espera aí para os próximos meses, né? A gente tem aí mais de um ano ainda pela frente, né, Bejaninho? Marise, eu tenho alguns projetos importantes, sabe? O próprio projeto das cirurgias eletivas que eu elenquei aqui para você é um projeto importantíssimo porque trata, né, de um problema crônico que nós temos de fora e ele não é, obviamente, é um projeto temporário, né? Institui ele como um programa temporário, que é justamente para reduzir essa fila e o ritmo começar a andar. Então, é muito bacana porque abre uma porta para um assunto muito sério, que são essas cirurgias. Nós temos um projeto aí que nós aprovamos ainda há pouco, né, do Fundo Específico de Apoio para o Futebol Amador da nossa cidade, que é um projeto que traz aí uma realidade que Curitiba implementou há décadas atrás, através de um decreto, nem projeto de lei foi. É uma lei importante hoje, porque abre também um leque de você poder injetar a emenda e trazer essa parte do esporte, que também é linkada ao desenvolvimento, porque o pipoqueiro está ali, o cara que vende o churrasquinho está ali na beirada do campo de várzea, né? Os atletas estão ali, né? Todos eles ali, obviamente, amadores, mas estão ali também destacando a importância do evento. Então, são projetos importantes. Nós temos um projeto em defesa da mulher, né? Nós instituímos, através de um projeto de lei, a questão do DIU nas UBSs, porque você tinha, pasmem, há 2 anos atrás, você só tinha uma unidade hospitalar em Juiz de Fora que implementava o DIU. Sabia disso? Uma unidade. E nós entramos com um projeto, foi aprovado, sancionado pela prefeita Margarida, e ele já começa a levar para os bairros. Por quê? Quem mora na Avenida Independência, está do lado de um hospital muito bom lá, não tem necessidade de colocar, muitas das vezes, o dispositivo intrauterino pelo SUS. E mesmo que tenha o direito ali, tudo bem. Só que quem mora na Vila Bejane, na Vila Olavo Costa, na Vila Ideal, Granjas Betânia, ele não vai sair para a Avenida Independência para colocar um DIU. E essas meninas são as que precisam, de fato. Por quê? Porque vivem numa vulnerabilidade social muito grande. E muitas das vezes essa vulnerabilidade social impacta diretamente na vida sexual da pessoa. Então a educação sexual ela começa através da conversa sobre quais são os métodos que nós temos hoje para ser utilizados. E o DIU é um método público e extremamente eficaz. Então nós entramos e hoje a gente vê que já começa a partir para algumas UBS na área da cidade. Lógico, está longe ainda de estar em todas, mas a gente está lutando aí com a prefeita para que possa instituir o quanto antes. Então, são projetos importantes nesse sentido, né? Poderia elencar vários outros, mas eu acho que são um dos mais importantes que a gente tem, Marisa. Você tem 28 anos, né? 28. Você é muito jovem, está ainda, como você falou, começando, aprendendo, e vai aprender sempre com todos nós. Mas como é que você vê a política hoje? A política, o político em si, não a política é uma coisa. O político em si hoje, ele é muito, uma figura desgastada. Você concorda com isso? Concordo, com certeza. Concordo. E como é que você enfrenta isso? Você acha que o político hoje tem que convencer ou fazer? A política é o seguinte, a política, a primeira pessoa tem que ser votada para depois desempenhar o trabalho. Então, a arte do convencimento, ela vem antes do fazer. Não tem como você fazer antes de você ter mandato. Ponto. Né? Não tem como você executar uma ação de mandato sem ter mandato. Então, a arte do convencimento é o primeiro ponto, do bom convencimento. E o fazer justifica todo o resto. E quando você fala que a política, hoje o político, né? E a política? É muito mal falado, é muito criminalizado até por grande parte da sociedade, é porque os políticos cravaram a própria cova, né? E cavam ainda. Por quê? Quando você tem debates que poderiam ser debates sérios, técnicos e políticos, as pessoas levam para o lado pessoal. E isso é muito duro, né? Por exemplo, o programa aqui mesmo, não sei se foi esse programa, mas o ex-prefeito Custódio Matos, ele lembrou por 3 ou 4 ocasiões do que aconteceu com o prefeito Alberto Bejane na gestão de 2008,
né? E voltou sempre a isso, porque eu peguei Juiz de Fora quebrada, eu peguei Juiz de Fora... Nós poderíamos falar tanto também, né, do que foi a gestão do Custódio, do que foi o Custódio, mas o Custódio já saiu da política, meu pai saiu também. Temporariamente, os dois ou ambos, a gente não sabe, mas eu acho que não tem por que voltar nisso, né? E eu queria até deixar aqui, vocês me dão um minuto, deixar esse recado do prefeito Custódio, que a gente sempre tratou com tanto carinho, né? Eu tenho um respeito muito grande por ele, um respeito grande pelo Rodrigo, ex-presidente dessa casa, mas lembrar o Custódio que do mesmo jeito que ele tem família, nós também temos, né? E são coisas que não precisam vir, ainda mais de um prefeito falando do outro, mostra o tamanho, né, da grandeza de um e do outro. Eu acho que não precisa disso, porque senão a gente volta nos assuntos passados também, como ele mesmo falou, quebrou a prefeitura. A gente volta um pouco atrás, lembra das situações de Mensalão Mineiro, e nós não queremos isso. Então, só deixar bem claro que esse tipo de política, que lamentavelmente, de uma pobreza espiritual do Custódio veio aqui e falou isso, deixar a resposta aí que é isso. Né? Quando você passa muito para o lado pessoal e não olha muito para a questão política ampla, a política se desgasta, né? Os políticos não souberam se proteger e não aprenderam ainda. Eu acho que você é um jovem que aprendeu a gostar de política. Você vê a juventude interessada também? Acho que, né, diante desse... A juventude se interessa hoje numa política burra de extremo. Importante falar. O que eu vejo hoje é o interesse ou no radicalismo à direita ou no radicalismo à esquerda. As pessoas hoje condenam muito o centro. E o centro não é uma mesa de negociato, igual muitos acham. O centro não é. O centro é uma mesa de negociação séria sobre... Lógico que você tem agentes ali, atores ali, que obviamente acabam agindo de maneira errada. Mas é uma mesa séria de negociação de temas, de temáticas, de propostas. Isso é importante. É onde você tem ali o seu equilíbrio, né? Ainda vi o ex-prefeito Bruno falar disso aqui, concordo totalmente. O equilíbrio hoje está ao centro, e é verdade. Porque hoje você tem um discurso, você vê os jovens entusiasmados, às vezes, vou falar com o deputado Nicolas, né? Legal, bacana, mas fala para um público só. Né? Você vê os jovens entusiasmados com algum discurso mais à esquerda. Mas cadê o equilíbrio? Isso me preocupa, porque são esses jovens que vão ser a nossa sociedade ampla daqui 10, 15, 20 anos. Você se preocupa, então, em sair da bolha para a qual você fala, né? Porque né, nas redes sociais a gente vive em bolhas, né? Como furar isso, né? Como justifica um vereador de Belo Horizonte ter 30 mil votos para deputado federal em Juiz de Fora vindo uma vez? Como justifica? Rede social, né? Rede social e discurso de extremo. Será que vai trazer um centavo de emenda para Juiz de Fora? Espero que traga. Mas só colocando para vocês, isso me preocupa. Isso me preocupa porque você, nesse caso, por exemplo, especificamente, nós perdemos uma cadeira, né, de Juiz de Fora na Câmara dos Deputados, que poderia ser do Júlio, poderia ser do Charles, poderia ser do Sargento Melo, não sei. E demos uma cadeira para Belo Horizonte. Renato? A sua resposta anterior à minha pergunta, também anterior, saiu meio equivocado no meu entendimento. Quando eu digo convencer, é quando você já eleito, está lá no seu gabinete, e aparece uma pessoa de um bairro, uma pessoa humilde do bairro, e chega lá e fala assim, quero conversar com você, ou com o assessor, se atende e tudo mais, porque faz parte da praxis política, atender. Aí a pessoa fala assim, olha, eu estou precisando disso, às vezes coisas pessoais, até às vezes comida, coisa assim. Às vezes não, isso é toda semana. Então, toda semana aí você pega fala, a pessoa não, nessa situação. Olha, convencer. A pessoa sai convencida de que vai ter aquilo realmente que te pediu. Entendeu? Esse é o convencimento. Agora, e fazer isso? A partir do momento que se torna o quê? Assistência social. Não é verdade? Eu tento isso direcionar. Não é alternativa, eu acho. Entendeu? Você que eu estou dando opinião, você que eu estou verdade. Não, você está correto. Não bate-papo. Porque você vai lá, a pessoa vem, olha, precisa disso. Você pode ficar tranquila, que já esse problema será resolvido. Aí a pessoa sai, muito obrigado, o senhor é um grande homem político, vou votar no senhor, e sai. Aí você pega, ó. Entendeu? O que a gente faz hoje? Isso que eu vejo hoje. Nosso gabinete não dá nada, tá? O nosso gabinete não dá nada hoje para ninguém. Isso é importante falar. Eu preciso de uma cesta básica, eu vou lá no Beijadinho. Esquece, porque isso é assistencialismo, não é assistência social. Então, não faço. O que eu faço hoje? Nós temos um quadro hoje de currículo dentro do gabinete e a gente direciona para empresas parceiras. Que empresas parceiras são essas? Nós temos, acho que 8 ou 9 empresários, que eu particularmente conversei com eles, muitos através do contato até mesmo do meu pai,
já empresários antigos na cidade. E posso enviar sempre os currículos que chegar no gabinete para vocês? Porque tem muito também que chega no gabinete e que não quer trabalhar. Tem muito que chega e dá R$50 aí que eu preciso por coisa. Esquece. Mas tem muita gente boa, cara, que chega ali numa situação que olha e fala assim, Benjamin, eu não tenho um grão de arroz dentro de casa, eu preciso trabalhar. Esse a gente corre atrás e ajuda de alguma maneira. Né? Envia um currículo, pede a um parceiro um aporte ali para a pessoa ter pelo menos o pão de fazer para o filho, mas isso tudo que a gente manda a nossa equipe na casa da pessoa. Então, assim, não tem esse negócio de chegou lá, eu preciso do cesta básica, preciso do assistencialismo. Não tem, não tem. O que tem é uma averiguação da real situação da pessoa. Cadastramento da pessoa. Cadastramento da pessoa. O que a gente consegue encaminhar para o Poder Executivo através de CRAs e tudo mais, a gente direciona, tem um advogado lá dentro, pronto para isso, a qualquer momento. E a questão do envio de currículo, a gente já tem aí umas 20 pessoas empregadas nessas empresas aí, que não tem nada a ver comigo politicamente. Tem a ver com o nosso gabinete mandou, está lá trabalhando e eu peço que Deus as abençoe. Tentar até por meio de políticas públicas, de audiência, tentar resolver, né, alguma... É o que a gente fala, tá vendo como é que tudo é um ciclo, uma roda gigante. A sua pergunta, ela volta no problema que a gente tem, que eu falei sobre incentivo fiscal. Que é você trazer empresas hoje, que só vão vir através de atrativo. Essas empresas vêm e começam a sanar os problemas de desemprego na cidade. Vamos começar a falar do Bejane fora da política, né? Sem ser o filho do Bejane, sem ser o vereador. Filho do Bejane eu continuo sendo fora, né? Não, fora do Bejane, fora do Bejane prefeito, né? Quem que é o Bejaninho, né? Você é casado com a Carolina Afonso, tem 4 filhos. Fala pra gente que filhos são esses, a idade, os nomes, né, dos seus filhos, o que você gosta de fazer. Eu vou emendar na pergunta dela, porque uma coisa me fascina, que é a questão assim, do pouco tempo que a gente está vivendo do futuro. O futuro é amanhã, não é daqui a 5, 10 anos, não. Tem tempo nem de pensar, nem de planejar. Você tem 4 filhos de 10 anos, mais velho, mais novo, tem? 5. Você veja bem, que mundo você prevê para eles? Não é daqui a 5 anos, não. Daqui 2 anos, 2, 3 anos. Que mundo você prevê para eles? Porque o seu mundo já mudou muito nesses seus 28 anos, não é verdade? Nossa Senhora. Você imagina o deles. Se você falasse comigo... Velocidade imensa, inteligência artificial vem aí. Né? Gente, eu com 10 anos de idade, quer dizer, há 18 anos atrás, se falasse comigo que você ia conseguir fazer o que você faz hoje de tecnologia, e só, gente, há menos de 20 anos atrás, você fala, não, mentira. Então o mundo está muito rápido. E esse é um risco. Esse é um risco muito sério. Esse é o filho de 10 anos. O ser humano não tem com noção. certeza, já não vive a sua realidade. Não vive, não. É a realidade dele. Não vive, não. Vive outra. É da tecnologia. É a questão da tecnologia. Claro. O meu menino mais novo de 5 anos mexe no celular para tudo quanto é jeito. Eu dou o celular na mão dele, ele faz tudo. Na sua casa, quem educa? Vocês ou a tecnologia? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Respondendo aqui, vou linkar uma coisa na outra. É o Davi de 10, o Albertinho, Carlos Alberto Bejane Neto, de 7, é tanto filho que eu esqueço as idades. Tem o Valentim de 6 e o Benício de 5. Esses 4 meninos, eles são a razão de eu deitar a cabeça no travesseiro e refletir sobre o mundo. Porque antes de você ser pai, antes de você ser mãe, você vê o mundo de uma maneira diferente. Depois que você entende ali a paternidade, você olha e fala, meu Deus do céu, 4 meninos, nenhum deles pediu para vir. Todos parecem com ele. Tudo bonito igual o pai. Diz, cara, esses meninos, nenhum deles pediu para vir ao mundo. Eles vieram porque Deus quis e responsabilidade minha e da mãe deles. E agora? E aí você começa a ter... Você pensa nas questões da vida, você pensa no seu dia a dia, o que você faz, seus atos impactam em quê? E principalmente dentro da política. Porque dentro da política, um ato seu impacta na vida de milhares de pessoas aqui em Juiz de Fora. Imagina teu filho sofrer bullying por causa do pai, os cancelamentos, isso é muito mais rápido, né? Essa é uma preocupação muito grande minha, porque eu passei muito por isso. Né? Eu passei muito por isso, de uma maneira muito mesmo. Tanto de um dia de sair da escola e a Érica Delgado, filho do Dr. Tarcísio Delgado, trabalhava na administração do meu pai. E minha mãe já não conseguia mais conversar comigo, porque tudo que fala pro Bejaninho não tá certo, porque ele escuta tanta piada, tanta coisa. E é coisa de moleque mesmo, não tem jeito. E ela me levou para conversar com a Érica. E essa conversa com a Érica eu não esqueci. Né? Foi aqui na Funalfa. E já se vão 15 anos dessa conversa, talvez. Mas assim, só colocando para vocês, os meus meninos hoje eles são a minha vida. Né? Qualquer coisa que você vai colocar na balança, para mim, eu escolho eles e sorrindo. E é muito gostoso, é um aprendizado todos os dias com eles. É uma molecada bagunceira, uma meninada que dá nó em pingo d'água,
Mas eu vou esperar o quê? É filho meu, neto de Bejane. Isso é complicado mesmo. É verdade. E quando seu pai estava nas consequências da política, como você falou aí, essas armações todas, sofrendo as consequências disso, você era criança, era um menino. Depende, né? Eu tinha 13 anos quando aconteceu. Você sofreu muita discriminação? Um pouco. Sofreu? Mas foi bom. Hoje eu sou resultado disso que eu passei. Né? Nós estamos indo para o final aqui, queria só que você falasse. E acho que ele também é resultado disso, né? De tudo isso. Está esquentando agora. Eu queria só que você fechasse falando, o Renato fez várias perguntas em relação ao Juiz de Fora, eu queria só que você fechasse falando o que Juiz de Fora é para você, o que Juiz de Fora tem de melhor, o que poderia melhorar, né? Falar um pouco dessa Juiz de Fora para a gente encerrar, Renato. Passou tão rápido, né? Ô, Renato, por mim eu ficava aqui mais 2 horas, mas quem manda é a Marisa, então não tem jeito. Meu diretor tá... Marisa, obrigado, tá, pelo espaço, obrigado à Câmara, obrigado, Renato. Porra, um momento ímpar poder dividir esse espaço aqui contigo e deixar para as pessoas aí. Eu sempre gosto de terminar agradecendo. Eu só estou aqui hoje, primeiro por Deus, depois por vocês que confiaram o voto a mim. Eu só estou aqui porque vocês confiaram no meu pai o voto no passado. E eu fico muito feliz de desempenhar todos os dias, acordar, levantar e falar, opa, 3.503 pessoas confiaram em mim para estar executando o serviço que eu estou executando hoje. Então, cada dia para mim é único. Cada dia é o primeiro do meu mandato e o último. Tem que ser dessa maneira, com vontade, com garra, com seriedade. E a gente está tentando fazer cada vez melhor. Eu erro pra caramba, mas são os erros que fazem os acertos, né? Então, se eu errei com alguma pessoa, eu peço desculpa. E que a gente continue. O futuro vai ser melhor, sem dúvida nenhuma, do que o hoje. O hoje é melhor do que o amanhã, do que o ontem. E é nisso que eu acredito. Forte abraço a todos, que Deus os abençoe sempre, em nome de Jesus. Fica aí, gabinete do vereador Bejane Júnior aberto, sempre à disposição. E seguir também a gente nas redes sociais, né? Que a gente falou Pode tanto falar. dessa comunicação. Eu perguntei de Juiz de Fora, o que é Juiz de Fora para você? Você nem... Juiz de Fora? É tudo. Juiz de Fora é tudo. Eu rodei Niterói, eu rodei Belo Horizonte, rodei Betim, rodei Goiânia, tive um tempo em São Paulo e não aguento, eu volto sempre. Quer falar rapidamente suas redes sociais? @Bejaninho é o Instagram. Facebook é Bejane Júnior, né? É isso aí. Ali você acha tudo, meu. Gente, muito obrigada, viu, Bejane Júnior, que conversou com a gente aqui hoje. Difícil falar Bejane Júnior, né? Bejaninho. Bejaninho. Eu coloquei Bejane Júnior aqui na Câmara, mas ninguém chama de Bejane Ninguém Júnior. chama de Bejane. Renato, muito obrigada. Sempre enriquecendo demais aqui o nosso debate. Voltará outras vezes, né? Muito obrigada a você pela sua audiência. O JF Entrevista fica por aqui. A gente volta na próxima semana, ainda com a série Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Obrigada pela sua audiência. Até lá.